Shabbat Shalom, sejam bem-vindos. Ao fundo nós estamos ouvindo a música Haim, Misericórdia. Enquanto as pessoas vão entrando, vamos ouvindo um pouquinho. E sobre Sião e o templo glorioso. E sobre o reino da casa de Davi, o teu ungido. E sobre o grande e santo lugar. Misericórdia. Misericórdia. E sobre Sião e o templo glorioso. E sobre o reino da casa de Davi, o teu ungido. E sobre o grande e santo lugar. Misericórdia, misericórdia. Rain, misericórdia. Vivemos em dias especiais. Quantas pessoas perderam suas vidas com esta doença, essa pandemia? Quantos lares choraram as suas perdas? Milhares de pessoas perderam a sua vida este ano. O mundo parou. Nós precisamos, sim, de Rahem, misericórdia, Senhor. Nós não estamos imunes. Muitas vezes eu vejo as pessoas acharem que são super-homens, que não vai acontecer com ele. Mas as mortes estão se aproximando. Pessoas de todas as classes, de todas as religiões, têm perdido a sua vida. E esse hino, Rahem, misericórdia, é o que nós precisamos pedir hoje ao Deus bendito. Nós temos que clamar, nós temos que orar, voltar para o Deus bendito. Eu estava, há uma hora atrás, estudando um pouquinho sobre Davi. E eu comecei a ouvir alguns salmos, para poder entender esse homem chamado Davi. Na semana passada nós falamos sobre ele, né? Algumas pessoas ficaram, nossa, mas eu não sabia que ele era alto, né? Eu tinha a impressão que ele era pequeno. Ele cresceu, todos nós crescemos. Mas ele foi um homem como nós. Só que ele corria para Jeová e clamava, Rahem, misericórdia, Senhor. Misericórdia, Senhor.
Ele clamava, ele pedia. Ele não conseguiu o direito de construir o templo, porque as suas mãos estavam cheias de sangue. A sua função como rei, muitas vezes, exigia dele a violência. E muitas vezes nós pensamos que Davi fosse aquele... Ele sempre estava sentado no seu trono ali na tranquilidade. Não é verdade. E é justamente sobre isso, né, que a nossa 10ª aula hoje vai falar. Sobre Davi e o seu encontro trágico com a Arca da Aliança. Talvez você diga, como assim? Davi, após a morte de Saul, não foi um mar de rosas para ele. Para que ele realmente assumisse o seu posto, fosse reconhecido por Israel, ele teve que fazer muito esforço. Foi muita luta, muita dedicação. Mas o que eu vejo é que nós, na maioria das vezes, nós não conhecemos os principais personagens bíblicos. É muito mais fácil eu ouvir, ver filmes, ao invés de buscar nas Escrituras Sagradas conhecer o personagem. Para conhecer Davi, é importante que você leia o livro de Samuel, as crônicas. É importante para que você conheça de onde veio Yeshua, o Messias. Davi era um homem como eu e você. Muitas vezes ele cometia desatinos. Nós temos o caso, não é, de Betseba. Mas não foi só este caso, teve outros casos, outros desatinos, porque a vida está cheia de desatinos. Nós somos humanos e nós não somos invioláveis, nós erramos. Mas a diferença entre Davi e os reis que vieram em Israel e Judá foi que alguns deles erraram, mas não se arrependeram. E Davi não. Davi, quando cometia um erro, ele corria e clamava, Rahem, misericórdia. Rahem, Yehová, misericórdia, Yehová. Por quê? O amor dele era muito maior do que a sua própria vida, do que o seu próprio reino. E Davi é o primeiro rei profético. Saul foi aquele rei tampão. Na lição anterior, lá nós estudamos sobre Saul, mas agora no caso de Davi, Davi era o escolhido. Jacó, quando profetizou para Judá, disse, o cetro não se arredará de Judá, até que venha Shiló. Então nós vemos que Davi vai dar um início a uma dinastia. E essa dinastia iria trazer no futuro aquele que seria o rei eterno. Aquele que seria o rei, o Messias, Yeshua. Mas vamos para o estudo de hoje. Quantas pessoas estão entrando? Davi fazia 20 anos, mais ou menos, que ele estava governando. A Arca da Aliança havia sido roubada numa guerra pelos filisteus. E quando os filisteus levaram a arca para o seu país, as pessoas foram atacadas
por úlceras malignas. E eles entraram em desespero e sabiam que a causa era por eles terem violado e pegado aquela arca. Todos os inimigos de Israel queriam aquela arca porque eles viam que havia algo diferente nela. Em todas as guerras de Israel, Josué, quando ele ia guerrear, os sacerdotes iam com a arca na frente. Ela era mais do que uma caixa para guardar leis, os 10 mandamentos, a vara de Arão e uma porção do maná. Não era só isso. Era uma caixa muito maior do que isso. Porque ali estava a Shekinah, a presença de Deus. E os inimigos de Israel viam naquela caixa algo especial, alguma coisa muito poderosa. E aí o que eles fizeram? Os filisteus roubaram a caixa e se deram muito mal. E os filisteus devolveram, não tiveram coragem de tocar, foi colocada essa caixa, esta arca, em cima de uma carroça, e ela veio para Israel. E ficou na casa de Abinadab. Abinadab era um dos irmãos mais velhos de Davi. Sabe quanto tempo ela ficou lá? Cerca de 20 anos. Até que Davi conseguiu estabelecer o seu reino. Estava tranquilo. E ele disse, agora é a hora de trazer a arca da aliança. E ele mandou encomendar uma carroça novinha. Bois que nunca levaram jugo para buscar a arca. E foram uma comitiva de mais de 30.000 pessoas. E aquela festa, nós vamos buscar a arca da aliança. E chegaram na casa de Abinadab, colocaram a arca sobre a carroça. E agora vão retornar. E é uma festa, uma alegria. E um dos filhos de Abinadab, um menino sincero, um menino preocupado, estava junto com o seu outro irmão na carroça, e os bois tropeçam. E a arca iria cair no chão. Temendo aquilo, esse rapaz, Guza, colocou a mão e foi fulminado imediatamente. Pare um pouquinho e pense. Como Davi se sentiu naquele momento? O seu sobrinho fulminado. Ele estava fazendo uma coisa boa. Ele conseguiu uma carroça muito boa. Os bois eram novos. Não tinham carregado ainda nenhum tipo de outra carga. O que aconteceu? Aconteceu uma coisa. A Bíblia nos fala, e eu gostaria que você lesse na sua Bíblia. Eu não quero estender esse vídeo, deixar muito longo, porque ele fica cansativo e você acaba não assistindo. Mas eu vou passar os textos para você. Se você não conseguir escrever agora, depois você volta, assiste o vídeo e vai estar lá. Como é que era para manusear a arca? Êxodo, capítulo 25, versículo 12 a 14. Êxodo 37, versículo 5. Números, capítulo 4, versículo 15 a 19. Números, capítulo 7, versículo 9. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 8. Josué, capítulo 3, versículo 8. Esses versículos explicam como era para manusear a arca.
o Eterno e Jeová dos Exércitos, ele não nos deixou sem informações. Até para carregar a arca, quem deveria carregar, ele deu as instruções. E vai bem além. Os coatitas, a família dos coatitas, eles deveriam levar os equipamentos da tenda. E Jeová se preocupou com isso e disse a Arão que os filhos deles deveriam acompanhar para que eles não tocassem em algo sagrado para não morrer. A arca da aliança e os equipamentos sagrados não poderiam ser tocados por qualquer um. E hoje eu vejo os líderes religiosos. A lei foi abolida. Nós vivemos na era da graça. Que Deus é esse? Que colocou tanto detalhe. Usa, o filho de Abinadab, foi socorrer a arca que estava com os 10 mandamentos e morreu fulminado. E depois Deus muda de ideia. Tem algo errado aí. E é claro que essas pessoas estão mentindo para você, estão enganando. A lei de Deus não pode ser abolida porque ela reflete o caráter de Deus, que é o caráter eterno. E esses versículos são bem claros. E ali diz que na arca ela tinha 4 argolas, que ela era colocado 2 varas e 4 levitas deveriam carregar a arca. Não deveria ser colocado em outro objeto qualquer. Você se lembra que os filisteus colocaram numa carroça com bois? Olhe a cabeça de Davi. Ao invés de recorrer à Torá para ler como deveria ser, ele achou que ele poderia imitar o que foi feito por quem? Pelos filisteus. E não é o que acontece hoje. As pessoas, o que elas têm feito? Elas têm copiado dos filisteus a maneira do culto a Deus. E Deus não aceita esse tipo de culto. Eu gostaria que você que está participando desse vídeo abrisse salas para que ele pudesse ter um alcance maior. A mensagem dele é fundamental. E eu preciso da ajuda de vocês no compartilhamento desses vídeos, para que as pessoas possam ser alcançadas. Vamos voltar à tragédia. Davi agora fica desesperado. E isso se encontra em 2 Samuel, no capítulo 6, do versículo 1 ao 11. Ali próximo, aonde Uza foi fulminado, aonde Davi ficou extremamente arrasado, existia um homem pobre, humilde, chamado Obed-Edom. Ele era um levita. E levaram a arca, agora da maneira certa, até a casa de Obed-Edom. E ele recebeu com muita alegria. Muitas vezes nós não valorizamos os nossos irmãos mais pobres. Muitas vezes nós não valorizamos as pessoas mais simples. E Obed-Edom acaba de receber um presente que ele jamais imaginou que iria acontecer na vida dele. Ele era uma pessoa muito humilde, muito simples. E Davi, de uma maneira absurda, porque ele poderia ter deixado a comitiva ali e mandado trazer os sacerdotes e levado a arca. Não, ele abandonou a arca. Ele ficou atemorizado. Ele cometeu um erro. Mas aquilo, para ele, foi um erro. Para Obed-Edom foi uma bênção. Presta bem atenção. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 11.
A arca de Jeová ficou na casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E Jeová abençoava Obed-edom e todos os da sua casa. Versículo 12. Relatou-se ao rei Davi, e Jeová abençoou a casa de Obed-edom e tudo que pertence a ele por causa da arca do verdadeiro Deus. Então Davi foi com alegria à casa de Obed-edom para buscar a arca do verdadeiro Deus e levá-lo para a cidade de Davi. Quando Davi ficou sabendo que Obed-edom havia sido abençoado e todos da sua casa, aí ele criou coragem para ir buscar a arca. Vocês notaram, perceberam que Davi, ele, motivado pelaquela tragédia, ele tenta se livrar do problema. Deixa na casa de Obed. Obed recebe. E junto com aquilo vem a bênção. Quando você recebe na tua vida a lei do Senhor, Ele mesmo vai dizer no futuro, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando você recebe na tua vida a Torá, a tua vida é transformada, como foi a vida de Obed-edom. De uma pessoa desconhecida, de uma pessoa que não tinha nenhuma influência, de uma pessoa que provavelmente iria passar nesta existência sem ao menos alguém lembrar do seu nome. Nós estamos aqui, hoje, né? Há tantos mil anos na frente, falando de Obed-edom, porque ao receber a arca da aliança na sua casa, veio com ele e para ele as bênçãos advindas da obediência. Obed-edom era um levita, ele sabia dos riscos e dos problemas, mas ele sabia lidar com aquilo. Muitas vezes nós não sabemos lidar com os problemas que nós estamos passando hoje. E vou mais à frente. Quando Davi percebeu que a arca tinha sido uma bênção para Obed-edom, ele foi correndo lá buscá-la. Só que Obed-edom disse, opa, eu vou junto. E foi. E você vai encontrar nas Escrituras Sagradas vários textos que você pode anotar aí se você quiser. Primeiro, em 1 Crônicas, capítulo 13, versículo 13 a 14. 1 Crônicas 15, versículo 24. 1 Crônicas 26, do capítulo 4 ao 15. Esses versículos aqui falam da grande bênção que Obed-edom recebeu por ter recebido a Arca da Aliança na sua vida. A Arca da Aliança era uma coisa fabulosa. Os inimigos de Israel ansiavam pegá-la, mas temiam. E nós vamos ver que vai acontecer um fato muito interessante. Quando Nabucodonosor foi invadir Judá, no livro de Macabeus, nos relata que Jeremias, Baruque e outros sacerdotes tiraram a Arca da Aliança e esconderam numa caverna. Quando Nebuzaradã invadiu Jerusalém e foi ao templo, ele foi seco para pegar o quê? A Arca da Aliança. Porque era da famosa. Quando ele chegou lá, ela não estava. E desde então, ela está desaparecida. Olha que coisa incrível. Aqueles homens morreram. E ninguém nunca mais soube o paradeiro da Arca da Aliança. Na época da Segunda Guerra Mundial,
Conta-se que os nazistas tentaram localizar esta arca. Até eles tinham essa fascinação para ir atrás da arca. Pode ser até uma lenda. Mas o que importa é o que nós realmente sabemos o que a arca fez. Josué conseguiu as vitórias porque ali estava a presença de Deus, a Shekinah. Obed-Edom foi abençoado porque ali estava a arca da aliança, a Shekinah, a presença dele na casa, a presença de Deus na casa dele. E o que nós vemos, irmãos? Nós vemos que é tão importante a arca da aliança, é uma coisa tão importante. Os 10 mandamentos são tão importantes, porque ele transforma as vidas. Quem nos conhece, quem já nos visitou, sabe que eu sempre tenho comentado, né, nas nossas reuniões, que as pessoas que se achegam à Torá, a vida da pessoa começa a transformar. Quando você começa a guardar a lei de Deus, as bênçãos advindas da obediência começam a aparecer. Na minha história de vida, eu vi dezenas e dezenas de pessoas pobres, pessoas simples, que aceitaram o Senhor Yeshua, aceitaram Jesus na sua vida, como Senhor da sua vida. Aceitaram guardar a lei de Deus, obedecer a lei de Deus. E essas pessoas começaram a ter uma vida de prosperidade, uma vida de crescimento, e as coisas começaram a mudar, porque normalmente as pessoas acham que é o contrário. As pessoas acham, bem, agora vai complicar, porque eu não posso mais trabalhar de sábado, não posso mais fazer hora extra, se eu não puder fazer, vai fazer falta, é o contrário. Deus sempre supre. Em todos esses anos que eu tenho acompanhado, eu tenho visto que essas pessoas são abençoadas. Essas pessoas recebem do Deus bendito uma bênção muito maior do que você possa imaginar. Agora, voltando para Davi. Me empolguei de falar na obediência à Torá. Davi agora ele vai organizar a tenda, o tabernáculo, na cidade de Jerusalém. Vocês se lembram? Ele fica 20 anos sem nem se relacionar com a arca. Mas ele clamava, Rahem, misericórdia, Senhor. Ele escrevia os salmos, ele orava, ele rezava, ele clamava. Mas não havia ainda trazido para a cidade de Jerusalém o tabernáculo. E agora ele vem com o tabernáculo e coloca lá. A arca da aliança ele coloca lá dentro. E um dia ele está no seu palácio, que ele diz que é o palácio de cedro do Líbano. E ele olha e vê a tenda. E ele diz o seguinte: como eu, um mortal, moro num palácio de cedro, e Jeová numa tenda, ele não aceitou aquilo. E o que ele disse? Eu vou construir um templo. E conversou com Natan, e Natan achou uma boa ideia. Eu falei, é boa ideia, isso mesmo, vamos fazer isso. Natan era o profeta. Só que quando chegou em casa, ele teve um sonho e Deus disse: Davi não pode fazer o templo. Primeiro que eu não pedi. Eu não pedi para fazer templo, coisa nenhuma. Segundo, mas a ideia é boa. Mas Davi não. A mão dele está cheia de sangue. Mesmo assim, percebam que Davi não reclamou, não se angustiou, não ficou triste. Tudo bem, não posso construir. Realmente meu mão está cheia de sangue. Ele reconhecia os erros dele. Mas eu posso fazer uma coisa, eu não posso construir, mas eu posso arrumar material de construção. E assim ele fez. A partir do seu filho, Salomão, vai construir o templo. E agora vai iniciar um novo processo
religioso em Israel. Até então, a tenda era o centro de adoração. Agora o templo vai ser o centro de adoração de Israel. Nós estamos falando 1000 anos antes de Cristo. Há 3000 anos atrás, o templo então foi construído. Agora um novo início, um novo período. Algumas pessoas, às vezes, dizem, não precisamos, porque nós somos o templo do Espírito Santo, nós não precisamos de igreja, nós não precisamos de congregação, não precisamos de sinagoga, eu posso servir a Deus em casa. Não é bem assim. Presta bem atenção. A partir do momento que teve o templo estabelecido, todo judeu, todo israelita, era obrigado a ir 3 vezes ao ano a Jerusalém para cultuar. Depois voltava para casa, resolvia a sua vida, depois era obrigado. No exílio da Babilônia, eles não tinham mais o templo estava destruído, né? Vocês sabem disso. Então foi constituído casas de estudo, que foi chamado de sinagoga. Não era o templo, mas era onde eles rezavam, cantavam salmos e estudavam. Essas casas de estudos, elas viriam ser um ponto de referência para o povo judeu, na diáspora, no exílio, depois em Jerusalém, depois da destruição do templo no ano 70, ela iria manter a unidade do povo judeu. Não estamos falando aqui das seitas que estavam misturadas ali, não é isso, eu estou falando do local, da sinagoga. O escritor de Hebreus, ele diz assim, não façam como muitos que deixam de congregar. Muitas pessoas hoje, naturalmente, estamos passando essa fase de pandemia, uma situação atípica, mas muitas pessoas, o que elas têm feito? Elas têm deixado de congregar. Umas porque elas não têm condições de ir até o local pela distância. Outros porque são relapsos. Outros porque não têm condições de constituir um local. Aí começa a condenar aqueles que assim fazem. Nós temos aqui o nosso local de adoração. Um lugar simples, pequeno. Mas Deus tem nos dado o suficiente para ser um lugar de adoração, de oração, de clamor e de louvor. A importância que a Irmandade acaba criando, esses laços espirituais que nós acabamos de criar, isso é fundamental, meus irmãos. É importantíssimo. Então, Hebreus ele fala, não deixem de vos reunir como alguns fazem. E hoje está surgindo no meio da Techuvá pessoas com essas ideias. Não precisa de sinagoga, de congregação, não precisa nada disso, não. Nós podemos ficar em casa. Isso não é uma verdade. Quando você começa a ficar na tua casa, você começa a esfriar. Você começa a se afastar do Senhor. Agora, quando nós vamos à congregação, nós lembramos de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Porque nós escolhemos aquele local ao qual nos reunimos para ser a casa de Deus. Ali, a Shekinah do Senhor, através do seu Ruach Kodesh, do seu Santo Espírito, está ali. E é justamente ali que nós precisamos que você venha cultuar. É importantíssimo, meus irmãos, que você não deixe de cultuar na presença do Senhor. Então, a religião de Israel agora ela começa a tomar uma outra cara. Agora tem um templo, onde as pessoas levam as suas ofertas, os seus dízimos e o seu sacrifício. Tem um ponto de referência. E Davi vai ser o grande mentor de centralizar em Jerusalém a adoração. Então, meus irmãos, lembra que no comecinho, né, da nossa palestra de hoje, nós ouvimos aquela melodia Rahem, né? Esta melodia, ela
Rainha misericórdia. Nós clamamos, Senhor, por misericórdia. Nós precisamos desta misericórdia, Senhor, mas de imediato. Por quê, irmãos? Estamos vivendo no momento mais difícil da história desse mundo. O momento mais complicado. Nós estamos vivendo. Milhares de pessoas têm perdido a sua vida. Milhares de pessoas têm deixado a sua esperança. Aonde não deveria deixar. Hoje eu vi uma reportagem que me preocupou muito. O repórter disse que na Espanha uma nova onda do vírus apareceu. As pessoas não notaram, mas esse vírus é uma praga apocalíptica. Nós estamos sendo participantes desse movimento profético que está no Apocalipse. O derramamento dessas pragas. Por isso, meus irmãos, é tempo de nós voltarmos para o Senhor. O profeta Jeremias diz assim: buscai as veredas antigas. A que veredas ele se referia? Ele se referia às veredas do Evangelho, do Messias, que viria no futuro. Como assim? Porque desde o Éden, tudo foi escrito apontando para o Messias. Toda a Bíblia foi escrita apontando para o Messias. E as veredas antigas de Jeremias era justamente o quê? A verdadeira obediência à Torá, à lei de Deus. Não adianta você simplesmente pegar a tua vida ou ficar dentro da tua caverna ou frequentar lugares em que não se guarda a lei do Senhor. Não vai resolver nada. Jeremias 31 diz assim: eis que faço uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E você precisa ser participante dessa nova aliança. Quem assistiu o vídeo desde o começo viu a importância que é a arca da aliança. Uzá, o filho de Abimeleque, foi segurar a arca para não cair e foi fulminado. Tão sagrada que ela era e é. E hoje as pessoas dizem que ela foi abolida, que não precisamos mais. Mas não é o seu caso, não é o meu. Então, meu irmão, minha irmã, eu agradeço que nesse Shabat nós iniciamos bem, estudando sobre Davi, estudando sobre a Torá, sobre a tragédia que veio sobre Davi, porque ao invés dele ler o que Moisés ordenou, ele foi seguir o que os filisteus falaram. E quantas pessoas têm feito isto? Ao invés de seguir o que o Eterno nos tem revelado, tem corrido e seguido o exemplo dos filisteus. Se ele tivesse levado os levitas, não teria tido problema nenhum. Mas ele achou que ele poderia melhorar. E hoje as pessoas acham que pode melhorar as coisas. E não é verdade. Nós não podemos, a Bíblia diz que não podemos tirar sequer um traço, uma vírgula da lei de Deus. E hoje as pessoas abandonam a lei de Deus como se fosse nada. Elas não têm receio. Elas transgridem o Shabat como se fosse rotineiramente. E ainda acham que estão na presença de Deus. E não observam que o que está acontecendo, irmãos? As pragas estão caindo. E em breve, a porta da graça vai se fechar. E não haverá mais salvação. Então,
Aproveite, você que assistiu esse vídeo. Compartilhe. Mande para alguém. Para viver a santidade da lei de Deus. Como Deus se preocupa com a sua palavra. Para que ele não caia no engodo de falsos líderes que dizem que a lei de Deus foi abolida. Que nós estamos na graça e não precisamos de lei coisa nenhuma. Estes são os verdadeiros anticristos que estão aí. A Bíblia fala de um anticristo, de um homem que virá, mas já fala que muitos anticristos estão entre nós. E o que é o anticristo? O anticristo é aquele que contraria os ensinos de Cristo. E Cristo nos ensinou o quê? A guardar a lei de Deus. E ele disse em Mateus 5,17: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Eu não vim abolir. Pois enquanto o céu e a terra não passar, nem um i ou um j será tirado até que tudo se cumpra. O livro de João, segundo João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz que conhece, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Talvez você use Paulo, e Paulo fala em Romanos 3,31. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira alguma, antes estabelecemos a lei. Então, nós estamos vivendo numa época de apostasia, em que os anticristos estão espalhados em todos os lugares, mentindo, enganando, ludibriando, trapaceando, para que a sua alma vá para o inferno com ele. Mas você não precisa ir. Porque hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você voltar para o Criador. Se você não entendeu ainda a questão da lei de Deus, nos procure. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, no WhatsApp. Nos procure. Nós vamos ter o prazer de ensinar a você a verdadeira adoração. Como está escrito em Apocalipse. Vamos lá. Apocalipse 14, versículo 12. Isto exige perseverança da parte dos santos, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se apegam à fé em Jesus. Irmãos, eu estou lendo Apocalipse. Vou ler de novo. Em outra versão, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Se você só tem fé em Jesus, mas não guarda os mandamentos, meu amigo, não adianta. Mas se você só guarda os mandamentos, mas não tem a fé de Jesus, também não resolve. Você tem que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé em Jesus. Davi foi buscar a arca, mas ao invés de ir na Torá para ver como fazer, foi copiar os filisteus. Hoje os religiosos estão copiando os filisteus, ao invés de ir nas escrituras sagradas. Procuram fazer de tudo nas igrejas para que as pessoas venham para a igreja, sendo que a única coisa que eles têm que fazer é buscar o Espírito Santo de Deus, através da obediência. Shabbat Shalom a todos, que Deus esteja na vida de vocês, que vocês possam, neste dia sagrado, repensar cada um a sua vida. Nós estamos em dias especiais, não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos que aqueles que estiverem embaixo do guarda-chuva de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus, vão passar ileso nesta praga. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Shalom, shalom, um feliz sábado a todos.
you're drawing a line in the sand, and I wanna be standing on your side, holding your hand. So let your kingdom come, let it live in me. This is my prayer, and this is my plea. Father, I see that you are drawing a line in the sand, and I wanna be standing on your side, holding your hand.